Já alguma vez pensaram se seria possível criar um guia, um manual de instruções para comunicar com o mundo que não vemos? Pois bem, no século XIX, um pedagogo e investigador chamado Allan Kardec tentou fazer precisamente isso com o Livro dos Médiuns. Mas desenganem-se, isto não é uma coletânea de contos de terror. É, na verdade, um guia metódico, uma tentativa séria de aplicar à razão um dos maiores mistérios da humanidade. Vamos então perceber como é que ele fez isso. Para compreendermos bem esta obra, vamos seguir os passos do próprio investigador. Vamos começar com uma pequena viagem pela história, para vermos que este fenómeno é, na verdade, muito mais antigo do que se possa pensar. Depois, vamos conhecer o homem por trás do método, o próprio Allan Kardec. A partir daí, mergulhamos no manual em si, os conceitos base, os diferentes tipos de médiuns e, claro, um ponto crucial, os riscos e as proteções. E no final, refletimos sobre o legado que este livro nos deixou. Bem, a primeira coisa a ter em mente é que a comunicação com os espíritos, ou mediunidade, como veio a ser chamada, não apareceu do nada no século XIX, com as famosas mesas girantes. Na realidade, é um fio condutor que atravessa toda a história da humanidade, apenas com nomes e formas diferentes. Se olharmos para esta linha do tempo, a ideia não é de todo nova. Na Antiguidade tínhamos os oráculos e os profetas. Na Grécia Antiga, uma figura do calibre de Sócrates falava abertamente do seu daimon, uma espécie de voz interior ou guia espiritual que o aconselhava. Muitos séculos depois, na Idade Média, figuras como Joana d'Arc descreviam as suas inspirações como vozes de santos. O que muda radicalmente no século XIX é a escala. O fenómeno torna-se uma moda, massifica-se e, pela primeira vez, alguém decide investigá-lo como método científico. E o tom desta investigação é dado logo de início pelo próprio autor. Kardec deixa bem claro que não está para brincadeiras. A sua obra é para quem leva o assunto a sério, para quem procura compreender e não apenas para quem busca entretenimento. Esta citação, logo na introdução do livro, é a chave para entendermos toda a sua abordagem. Então, quem era este investigador? Vamos lá conhecer a figura central por detrás deste manual. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que ficaria para a história sob o pseudônimo de Allan Kardec. E este ponto é absolutamente fundamental. Kardec não era um místico, não era um profeta. Era um educador, um homem da ciência treinado na observação, na lógica e no método. Quando os fenómenos das chamadas mesas girantes se tornaram uma autêntica febre social na Europa, a sua atitude não foi de fé cega, nem de negação total. Foi a de um investigador. A sua pergunta não era isto é verdade, mas sim, ok, se isto acontece, que leis é que regem este fenómeno? Ele observou, comparou, catalogou, tal como o naturalista faria. Ora, para construir uma ciência, qualquer que ela seja, primeiro é preciso definir os termos. Kardec estabeleceu 3 conceitos fundamentais que são, no fundo, os alicerces de toda a sua obra. Vamos tentar percebê-los com algumas analogias simples. Primeiro, o que é um espírito? Para Kardec, não é uma criatura de outro mundo ou um fantasma. É, muito simplesmente, a alma de uma pessoa que já viveu. Pensem numa pessoa que tira o casaco. A pessoa continua a ser a mesma, certo? Apenas já não tem o seu invólucro exterior. O espírito é a pessoa, mas sem o seu corpo físico. Ok, mas aqui surge um problema lógico. Como é que algo que é imaterial como um espírito consegue interagir com o nosso mundo, que é material? É aqui que Kardec introduz o conceito-chave do perispírito. Pensem nele como uma espécie de adaptador ou uma ponte. É um corpo semimaterial que liga a energia pura do espírito à matéria densa, permitindo que a vontade do espírito se traduza numa ação física, como mover um objeto. E por fim, a mediunidade. Kardec defende que não se trata de um dom sobrenatural ou de algo raro. Pelo contrário, é uma faculdade natural que todos nós possuímos em maior ou menor grau. É como se todos tivéssemos uma antena de rádio. Em algumas pessoas, essa antena está mais afinada, mais desenvolvida e consegue captar as emissões do mundo dos espíritos de forma mais nítida. Com os conceitos bem definidos, Kardec passou ao passo seguinte de qualquer bom cientista: a classificação. Ele criou uma verdadeira taxonomia, um sistema de categorias que mostra bem a sua abordagem metódica, quase como um botânico, a classificar diferentes espécies de plantas. E aqui temos um bom exemplo dessa abordagem metódica. Kardec cria um verdadeiro mapa da mediunidade. A grande divisão que ele propõe é entre médiuns de efeitos físicos, aqueles cuja faculdade interage com a matéria, produzindo sons ou movendo objetos, e os de efeitos intelectuais. Estes últimos são os que servem de canal para mensagens mais complexas, seja ouvindo, falando ou, o mais comum na época, escrevendo. No fundo, é uma forma de pôr ordem no caos e de mostrar que a mediunidade não é uma coisa só, mas sim um leque de diferentes capacidades. Mas, claro, ter uma antena não garante a qualidade da transmissão. Kardec dedicou uma parte enorme do livro a um aspecto muito prático e absolutamente fundamental. Como navegar neste oceano de comunicações, como distinguir o trigo do joio e, acima de tudo, como evitar os perigos.
Esta é, no fundo, a questão central para qualquer praticante sério. Se o mundo invisível é povoado pelas almas de todas as pessoas que já viveram, isso quer dizer que lá encontramos todo o tipo de personalidades, com todo o tipo de níveis morais e intelectuais. Então, como é que sabemos com quem estamos a falar? A resposta de Kardec não tem nada de místico, é puro pragmatismo. Ele oferece-nos uma espécie de checklist para avaliar a qualidade de uma comunicação. A linguagem é elevada, a moralidade é pura, a lógica aguenta-se, os conselhos são para o bem de todos ou para o bem de um só. E talvez o teste de fogo. Os espíritos superiores, diz ele, são humildes, admitem quando não sabem algo. Qualquer sinal de arrogância, de linguagem vulgar ou conselhos duvidosos é um enorme sinal de alerta. O principal risco desta prática, segundo Kardec, tem um nome: obsessão. E atenção, não estamos a falar de uma possessão violenta, como nos filmes de terror. É um domínio muito mais subtil, mas persistente, que um espírito inferior pode exercer sobre uma pessoa, especialmente sobre um médium. E mais uma vez Kardec classifica. Ele escreve uma escalada de perigo em 3 níveis. Tudo começa com a obsessão simples, que podemos comparar a um troll da internet. É chato, é persistente, mas a pessoa tem consciência do que está a passar. O perigo aumenta e muito com a fascinação. Aqui a vítima perde o seu sentido crítico. O espírito consegue manipulá-la ao ponto dela achar que as ideias mais absurdas são na verdade sublimes. O último estágio, a subjugação, é a perda de controle. Uma influência que domina a vontade e até as ações físicas da pessoa. Então, qual é o antídoto? Kardec não propôs exorcismos nem rituais. Ele propõe um método baseado na razão e na moral. Primeiro, usar a lógica para mostrar ao espírito que não se está a ser enganado. Segundo, uma guerra de desgaste, ser mais paciente do que ele. Terceiro, a prece, mas não como um pedido e sim como um ato de compaixão por esse espírito que perturba. E o mais importante de tudo, a reforma moral da própria pessoa. Porque, segundo esta doutrina, ao melhorarmos moralmente, sintonizamo-nos com bons espíritos que nos protegem. E assim chegamos ao final da nossa análise. Qual é, então, o verdadeiro legado de O Livro dos Médiuns? Esta citação resume na perfeição o espírito de toda a obra. A ferramenta suprema, o filtro final para navegar no mundo invisível, não é a fé cega, é o cadinho da razão e da lógica. A análise crítica é a grande salvaguarda contra o engano e a superstição. E no fim de contas, o ponto essencial é este: independentemente daquilo em que cada um acredita, o valor duradouro do Livro dos Médiuns não está nas respostas que dá, mas nas perguntas que ensina a fazer. Foi uma tentativa ousada de tirar a nossa relação com o invisível do território do medo e da superstição e de a trazer para a luz da análise racional. No fundo, não é um livro de dogmas, é um manual de investigação, um convite para pensar, para questionar e, acima de tudo, para nunca acreditar cegamente. Obrigado por nos terem acompanhado nesta análise.